Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos olhar para algumas das principais mensagens do último relatório da emissão monetária, um documento que acompanha a atividade do Banco de Portugal nesta área, da produção e colocação de notas em circulação à troca de moedas com outros países, passando também pela fiscalização da contrafação. Para aprendermos mais sobre estes tópicos e perceber como eles se cruzam com desenvolvimentos económicos recentes, não podíamos ter uma convidada melhor do que Helena Adegas, administradora do Banco de Portugal, com o pelour da emissão monetária. Muito bem-vinda, Helena. Se calhar começávamos por um esclarecimento. Para algumas pessoas que nos estão a ouvir, pode ser um pouco estranho ouvir falar de responsabilidades de emissão monetária quando Portugal está integrado na zona euro. Portanto, afinal, quais são as funções do Banco de Portugal neste campo da emissão monetária e como se distingue do Banco Central Europeu? Pois, a sua pergunta realmente faz um certo sentido, porque a tendência é pensar que Portugal está integrado numa união monetária, tem uma moeda comum com outros países, que é o euro, e, portanto, já não estamos no tempo do escudo e, por isso, o que é que o Banco de Portugal faz nesse domínio da emissão monetária e do numerário? Só que, na realidade, continuamos a fazer muita coisa, se é que não fazemos mais do que antes, porque não é o BCE lá a nível central que decide, até pode decidir, mas que depois emite todas as notas de euro que são necessárias emitir. Pois é descentralizado. Isso é descentralizado, isso está descentralizado pelos vários países da área do euro. E nem sequer está descentralizado de uma maneira quase do género, este país precisa de tantas notas de 5, 10, 20 euros, vai produzir as notas de que precisa. Não, há uma especialização, portanto é descentralizado e é especializado. E, portanto, estabelece uma espécie de um plano do que é preciso produzir todos os anos, tem a ver com as necessidades e com os estoques de notas, como é que estão em toda a área do euro, e depois atribui-se a cada Banco Central uma cota de produção, tipo o banco, este produz isto, este produz aquilo, e com especialização. Por exemplo, o Banco de Portugal ultimamente só tem produzido a nota de 20 euros. É a nossa especialização. É a nossa especialização, mas no futuro pode ser outra, mas tem sido a de 20 euros. O que significa que nós produzimos mais notas de 20 euros do que aquelas que precisamos, depois exportamos-las. E as outras que nós precisamos, tipo 5, 10, 50 euros, são produzidas por outros países que se especializam nessas denominações. Mas nesse caso os 20 euros também coincide com a nossa utilização da nota de 20 euros, não é? É verdade, mas isso nós temos uma maior utilização. A nota de 20 euros é muito utilizada em todo o lado. É uma nota que tem muita utilização, porque não é pequena nem grande mais, é ali aquele valor no meio. Mas produzimos mais do que aquilo que precisamos e, sobretudo, mais do que seria a nossa cota se fosse de acordo só com a nossa dimensão relativa na área do euro. Como se fossem exportadores de notas. Exatamente. Nós estamos no negócio das notas de 20 euros. É isso. Mas isso há um sistema de planeamento, aquilo é tudo. E quando digo nós, é importante dizer aqui uma coisa. Não é nós, Banco de Portugal. Quem produz a nota de 20 euros é a Valora. E a Valora é uma fábrica de notas que pertence ao Banco de Portugal. O capital da Valora é detido pelo Banco de Portugal. Mas a Valora não produz só notas de euros. Também produz notas para outros países. Exporta mesmo. E são notas mesmo para exportação. Portanto, é uma fábrica de notas que pertence ao Banco de Portugal e que produz. Ultimamente tem sido a nota de euro. Também acho que é importante referir que a maneira como isto se organiza dentro dos vários bancos centrais pode haver associações entre os bancos centrais. Por exemplo, o Banco Central de Portugal, da Áustria e da Bélgica uniram-se numa associação que é o EPIC, de acordo com a qual combinaram que o Banco da Bélgica não produz notas e a cota que era do Banco da Bélgica é repartida entre Portugal e a Áustria. Portanto, nós produzimos uma parte, é-nos atribuída uma parte da cota de produção da Bélgica. É de outro país. Sim. E para além da emissão e da produção de notas, que outras funções é que o Banco de Portugal tem relacionadas com o numerário? O Banco de Portugal tem uma função muito importante que é relacionada com a recirculação de notas e é muito importante porque tem a ver com uma espécie de controle de qualidade que nós fazemos, porque as notas andam por aí a circular, vão entrando no sistema bancário e saindo através quando se faz depósitos e levantamentos e, portanto, entram nos bancos e nas
empresas de transporte de valores que fazem todo um controle, têm umas máquinas onde vêem se as notas são genuínas, se não são falsas, e se estão em boas condições, se não estão já muito estragadas e têm que ser destruídas e enviadas para o Banco de Portugal. E, portanto, todo esse trabalho é feito pelos bancos e pelas empresas de transporte de valores, porque é muito descentralizado, mas também pelo Banco de Portugal. Elas vão fazendo esse controle e depois mandam todos os excedentes para o Banco de Portugal, e o Banco de Portugal também tem todo um processo de receber notas que pelo menos há a ideia de que não estarão já em grande estado de conservação, e depois decide se as volta a colocar em circulação ou não, e pelo meio vai vendo se elas são genuínas ou se há contrafações. Por isso o banco tem um papel importante de controlar a qualidade e a genuinidade do numerário em circulação, detectar e apreender as contrafações e destruir e incinerar as notas que já não estão boas. E aí esse processo também é muito interessante também saber-se que é amigo do ambiente, porque é produzida energia com a incineração das notas. E, por último, também ainda temos uma coisa que é as ações de formação. O Banco de Portugal dá formação no domínio do numerário para ensinar o público em geral e os comerciantes sobre as características das notas e das moedas. E até tem uma ferramenta de e-learning, há formação presencial, mas também formação através de e-learning, com uma ferramenta que o Banco de Portugal desenvolveu, e já agora passa aqui a publicidade, e que foi adotada por outros bancos centrais da área do euro, incluindo o próprio BCE. Nós já vamos falar um pouco mais de contrafação e qualidade do numerário. Apesar dos avanços que nós vemos por todo o lado na nossa vida, na digitalização, não é? Já quase ninguém anda com trocos. Nunca estiveram tantas notas em circulação na zona euro como em 2023. Portanto, significa que as pessoas ainda continuam a identificar algumas vantagens na utilização do numerário. Que vantagens é que são essas? São muitas. Primeiro, é um meio de pagamento seguro. O numerário é um meio de pagamento seguro e não dependente de tecnologias, que é uma coisa muito importante. Se estivermos, de repente, offline, o numerário safa-nos sempre. Por outro lado, permite um maior controle da despesa, e essa questão é muito importante. Todos nós sabemos, quando há pessoas, por exemplo, com comportamentos de adição, de consumo, a primeira coisa que se diz é: livra-te dos cartões de crédito e usa numerário, porque nós temos muito mais noção da despesa que estamos efetivamente a fazer se pagarmos ali com um conjunto de notas e vemos mesmo do que se for com um cartão. Portanto, tem essa grande vantagem, permite o maior controle da despesa. É um meio pagamento inclusivo, que abrange aquelas faixas, as franjas mais desfavorecidas da população. Mesmo quem não tem uma noção de utilização de cartões de crédito ou transferências bancárias online, etc. Exatamente. Estão todos incluídos. É um meio muito inclusivo. E depois, para além de ser um meio de pagamento, é uma reserva de valor, é um meio de reserva de valor. E essa função foi muito importante, não tanto agora, mas há uns anos, quando estávamos com taxas de juros muito baixas ou mesmo negativas. Agora, essa função de reserva de valor, se calhar, perdeu um bocadinho a relevância. E a última característica do numerário, que é atrativa, mas nem sempre pelos melhores motivos, é o anonimato. Mas também pode ser por bons motivos. Claro. Mencionou reserva de valor. A verdade é que, apesar de haver mais notas, o valor das notas em circulação caiu um pouco. Isso pode ser relacionado com o atual contexto económico também de subida da taxa de juros e de inflação? Eu acho que sim, sem dúvida, visto que nos últimos tempos, com a subida das taxas de juro, se falamos em duas funções importantes do numerário, meio de pagamento e reserva de valor, a função meio de pagamento possivelmente nos últimos tempos assumiu uma maior preponderância e a de reserva de valor decaiu, porque já não compensa ter as nossas poupanças sob a forma de numerário que não paga juros. E por isso, se calhar até temos uma maior quantidade de notas, mas com denominações ou com valores mais pequenos, notas mais pequenas, 5, 10, 20 euros, e não aquelas notas de 50 e 100 euros. Exato. E uma informação curiosa do relatório é que Portugal recebeu 116 milhões de moedas de 1 e 2 cêntimos da Bélgica e da Eslováquia, em troca por moedas de 50 cêntimos e 1 euro. Porquê é que acontecem estas trocas? Elas são normais?
Bem, normais, não sei se... Até estão quase a adquirir uma certa normalidade no caso português, mas são uma característica, é quase uma ideia que Portugal teve em conjunto com outros países da área do euro. Não é uma coisa generalizada entre todos os países. O que é que acontece? Temos alguns países que têm as regras não são iguais em todo o lado. Há países que têm regras de arredondamento diferentes de Portugal. E no concreto é assim, há vários países que já adotaram, com algumas diferenças de uns para os outros, né? Os pormenores nem são iguais em todos, mas uma regra em que quando se faz um pagamento, as parcelas podem ir até ao 1 e 2 cêntimos, mas o total é arredondado para múltiplos de 5 cêntimos. O que isso faz é que, nesses países, já ninguém tem necessidade de utilizar moedas de 1 e 2 cêntimos, embora elas tenham curso legal e são aceites. Ninguém pode impedir, na Bélgica ou na Eslováquia, que são 2 países que estão nessas circunstâncias, mas há mais, ninguém pode impedir uma pessoa, se quiser, um pagamento que termina em 5 cêntimos, entregar 5 moedas de 1 cêntimo. Claro. Agora, ninguém vai tender a fazer isso. Ou seja, essas moedas deixam de ser preferidas e, portanto, o que é que acontece? Os bancos centrais desses países ficam com um estoque a excesso de moedas de 1 e 2 cêntimos que já não servem para nada e que teriam que ser, se calhar, fundidas. Custa dinheiro. Por outro lado, países como Portugal não têm arredondamento, ou seja, paga-se, se for uma conta que cabe num cêntimo, tem que se pagar com 1 cêntimo. As moedas de 1 e os trocos, sobretudo, o problema maior é os trocos. As moedas de 1 e 2 cêntimos acabam por ser necessárias, até para os comerciantes precisam ter para dar trocos, etc. Mas, por outro lado, há uma tendência é como uma canalização em que há ali uma fuga. Estão sempre a desaparecer as moedas de 1 e 2 cêntimos. Ficam nos bolsos, nas gavetas, nos tabliers dos carros. Todos nós temos essa experiência. E, portanto, acaba por haver sempre necessidade de o Banco de Portugal estar a fornecer ao mercado moedas de 1 e 2 cêntimos para os comerciantes fazerem os trocos, porque elas estão sempre a desaparecer e são sempre necessárias. E isso implicaria que o Banco de Portugal tinha que estar a fabricar, não o Banco de Portugal, a Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque nós é as notas. As moedas é o Tesouro e a Empresa Nacional Casa da Moeda. Mas depois o Banco de Portugal é que coloca no mercado. E teria que estar a produzir maiores quantidades e isso custa dinheiro. E tem outro problema, é que o custo de produzir essas moedas é superior ao valor facial das mesmas, ou seja, o metal que elas contêm e o custo de as produzir é mais elevado. Então pergunto-lhe a pergunta... De 1 cêntimo e 2 cêntimos. Pois, a pergunta que se faria a seguir era, então significa que Portugal provavelmente até ganha com esta troca, ou não? Não necessariamente, porque a troca é feita completamente valor facial por valor facial. Nós entregamos moedas de 50 cêntimos ou de 1 euro, dependendo de qual é a operação em si, mas fazemos a conta certinha pelo valor facial. Se for por cada moeda de 1 euro que a gente entrega, recebemos 100 moedinhas de 1 cêntimo. Portanto, por aí é absolutamente... não há lucro nem prejuízo. Agora, onde é que há ganhos para todos? É que os países que entregam as moedas de 1 e 2 cêntimos ao Banco de Portugal evitam o custo de ter que derreter tudo aquilo, de fundir todas aquelas... é um custo elevado. Nós evitamos o custo de ter que produzir e cunhar mais moedas dessas. E o planeta também beneficia, porque não se anda a extrair mais minério debaixo do chão para cunhar moedas que não são necessárias. Ganhamos todos. E o Estado ganha, lá está, tem uma poupança por não ter que ter esses custos de cunhar moedas. Indo agora à contrafação, em 2023 foram identificadas 16.723 contrafações de notas. Começava por perguntar que notas e moedas é que foram mais identificadas ou apreendidas entre estas 16.700? Bom, em 2023 a nota que foi mais contrafeita, ou foram apanhadas mais contrafações, foi a nota de 100 euros. Mas isso nem é habitual. Acho que houve uma operação específica que levou a esse resultado, mas normalmente costuma ser a nota de 20 euros. A mais, que compensa mais aos criminosos
Não é preciso fazer tantas, não? Já é uma dimensão elevada. Já tem uma dimensão suficientemente elevada para compensar os custos dessa atividade criminosa, mas também não é tão elevada que seja difícil de colocar no mercado. Portanto, é aquela que está ali no meio, portanto, costuma ser a de 20 euros, mas este ano foi a de 100 euros. Nas moedas é de 2 euros, por uma razão muito simples. Custa tanto produzir uma moeda falsa de 2 euros como uma moeda falsa de 50 cêntimos, mas compensa mais se for a de 2 euros, não é? Portanto, é a que aparece mais vezes contrafeita. Mas eu acho que aqui era importante nós referirmos uma coisa, é que o euro é possivelmente a moeda do mundo que tem maior número e maior variedade de elementos de segurança. E, portanto, é muito difícil, é impossível copiar com verosimilhança as notas de euro. E as contrafações costumam ser de fraca qualidade. Portanto, elas são fáceis de detectar. Há um processo simples que está explicado no nosso site, que é o tocar, observar, inclinar, e é muito fácil perceber se uma nota de euro é verdadeira ou falsa. E mais, há uma coisa também importante, é que parece um número muito grande, aquele número que o Nuno me disse quando colocou a questão, mas isto corresponde, na realidade, isto é relevante, corresponde em cada 1 milhão de notas genuínas, há 16 contrafeitas, não é assim tão grande, ou seja, acho que devemos olhar para elas, mas podemos estar confiantes que as notas de euro que circulam são genuínas. Já nos aconteceu a todos estragar uma nota, é uma chatice para toda a gente. O Banco de Portugal recebe também, como estávamos a falar há pouco, notas degradadas. O que é que faz com elas e, imagina-se, é possível devolvê-las depois aos portugueses, portanto, devolver esse montante, certo? Sim. O Banco de Portugal tem eu acho que essa é uma função muito importante e muito meritória do Banco de Portugal. E foi então recentemente, quando foi aquele episódio dos incêndios, aquela tragédia toda dos incêndios, o banco teve aí um papel muito relevante. É importante dizer aqui uma coisa, há uma regra, que é a regra dos 50%, que tem que mesmo ser cumprida, tem lógica, que é assim: o Banco de Portugal só paga o valor de uma nota que lhe seja entregue, se é danificada, se a área da nota que for entregue tiver mais de 50%. Uma razão simples, porque senão qualquer pessoa cortava ao meio uma nota... Valia duas. Era um negócio bastante compensador. Portanto, mas respeitando esta regra dos 50%, ou seja, desde que se consiga demonstrar que a nota danificada tem mais de 50% da área e que é genuína, obviamente, o banco paga a totalidade da nota. Isto, por vezes, obriga a reconstituir autênticos puzzles. Há pessoas no Banco de Portugal a fazer puzzles, e puzzles difíceis e muito meritórios, nomeadamente nesta situação de incêndios, etc. Se alguém lhe acontecer, como disse, estragar uma nota, que meteu-a na máquina de lavar ou assim, o que deve fazer é ou dirigir-se a uma tesouraria do Banco de Portugal, e nós temos uma rede regional espalhada por todo o país, que, aliás, eu ainda não tinha dito, mas que fez em 2023 mais de 182 mil atendimentos, portanto, muito ativa. Mas ou se dirige a uma tesouraria do Banco de Portugal, ou envia pelo correio, de acordo com os procedimentos que estão explicados no nosso site. Nós devolvemos aos portugueses em 2023, através deste processo de reconstituição das notas, 652 mil notas, e que foi um valor, um montante superior ao do ano anterior, 2022. Em 2022 não tinham sido tantas. Destas 652 mil notas, 28 mil foram aquelas da categoria puzzle, como eu referi, ou seja, em que foi bastante difícil e foi preciso reconstituir todos os pedaços da nota e garantir que aquilo era mais do que 50% da área de uma nota verdadeira. E em valor foram devolvidos aos portugueses 11,1 milhões de euros de notas danificadas. Para quem recebeu, valeu a pena esse esforço do puzzle. Exatamente. Helena, muito obrigado por nos ter ajudado a compreender melhor as conclusões do relatório da emissão monetária e o papel do Banco de Portugal nesta área de atuação. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O documento, tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve. Obrigada.